nós vamos iniciar, é isso? Tá gravando? Na aula anterior, nós vimos sobre os vetores, não foi isso? Então, nós estamos. Sobre a decomposição de vetores. A imagem. Foto. Gente, só um pouquinho, eu estava com um problema aqui com os slides, mas já deu certo, viu? Se vocês quiserem falar, qualquer dúvida, podem perguntar, podem desativar aí o microfone e falar, tá certo? Então, na aula anterior, nós falamos sobre os vetores, né? E vimos algumas definições, né? Do que vinha a ser grandezas físicas. Nós vimos que as grandezas físicas, nós podemos dizer que é tudo aquilo que nós podemos variar quantitativamente, né? São as grandezas que nós podemos medir e que elas são divididas, né, em dois grupos, as escalares e as vetoriais. Tá feita na aula? Só um minutinho, está entrando o colega de vocês ainda. Das grandezas escalares e as vetoriais. Nós vimos a definição dessas grandezas, né, das escalares e as vetoriais. Vimos também a definição do que vem a ser vetor, que ele é a representação de uma grandeza, é um ente matemático abstrato, mas ele representa uma grandeza. A representação gráfica desse vetor, né? E as características do vetor. Então, com base em tudo que nós estudamos na aula anterior, a respeito dos vetores, nós vamos começar hoje o estudo sobre a decomposição desses vetores. Compreendido, gente? Eu fiz um apanhado do que foi dito na aula anterior, para a gente poder iniciar essa parte da decomposição de vetores. A decomposição vetorial, da definição, ela consiste em encontrar as projeções de um vetor escritas nos eixos do plano cartesiano. Em outras palavras, a decomposição vetorial é uma das operações realizadas com vetores e pode ser definida como a determinação dos componentes de um vetor escrito sobre os eixos x e y do plano cartesiano. Alguma dúvida, gente? Não, tá ok. Vou mostrar aqui para vocês essa figura, né? Ela traz uma força, que é a representação de uma grandeza física, né? A força, uma grandeza física vetorial, com seus componentes. X e Y são os eixos do plano cartesiano, que vocês já conhecem, né? Fx e Fy são as componentes do vetor. Esse é o vetor que está representando a grandeza força. E Fx e Fy, as componentes desse vetor força. Ok, gente? Até aí, tudo bem? Só um detalhe muito importante. Essa representação, né, desse vetor força, ele está projetando aqui, fazendo com a horizontal, que é o eixo do x, né,
um ângulo que nós denominamos aqui de ângulo θ, ok? Então, o que nós vemos? Quando eu pego essa componente do vetor no eixo y, né, e projeto ela aqui paralelamente, eu obtenho um triângulo retângulo, tá? Eu obtenho aqui o triângulo retângulo. Vocês veem, né, que o ângulo aqui permanece, ok? O ângulo. Essa componente aqui, não é um, perdão, não é um componente, o vetor, né, vetor força, as componentes em y e a componente em x, ok? O ângulo θ. A componente y, vocês concordam comigo que essa componente está oposta a esse ângulo? Vocês estão me ouvindo, gente? O FY, essa componente do vetor força sobre o eixo do plano cartesiano y, vocês concordam que ele está do lado oposto ao ângulo? Sim, ele mudou de ângulo, né? Não. Eu apenas fiz uma projeção dele para cá, ó. O ângulo Ah, permanece o mesmo, tá? É mas. como se Sim, não, entendi, eu eu entendi. Ele colocando só completa ali aquele espaço. exatamente, mas ele é o mesmo, FY. É a representação dessa componente Y, tá? Desse outro lado aqui, só para representar, como se tivesse feito uma projeção dela aqui, tá? Dessa componente. Quando você faz essa projeção, tanto você pode fazer essa projeção no eixo do Y, fazendo essa projeção para cá, como você pode fazer também essa projeção aqui do componente do vetor força no eixo X, você pode também fazê-la aqui, paralelamente. Ele vai ser sempre o mesmo componente, ok? Aí, quando você faz Porque isso, o ângulo é força, né? Que é o vetor, e fx. não, o ângulo está aqui, é esse aqui, é o ângulo θ. Ah, sim, tá ok. O vetor força é que é a grandeza, é a representação da grandeza força, é esse vetor, certo? Aqui, no eixo X, é a componente dele, o fx é o componente no eixo do x, e o fy é a componente do vetor força no eixo do y. São duas componentes desse vetor. Uma componente no eixo do x e o outro componente no eixo do y, ok? Concorda que quando eu coloco essa componente para cá, ela é a mesma, continua sendo a mesma, só afastar um pouquinho aqui, fazer uma projeção dessa componente aqui. Compreendido? Essa componente é a mesma quando colocada aqui, ó, porque eu fiz aqui nesse desenho. Compreendido? Sim. Sim, sim. Então, aqui, gente, vocês observam que o ângulo formado entre o vetor, força, né? E a componente no eixo do x é o ângulo θ. Essa componente y, tá? Ela está oposta ao ângulo, não é isso? E essa outra componente em x, ela está adjacente, ela está ao lado do ângulo. Compreendido? Observem. Vocês devem ter visto em algum momento na trigonometria as relações do triângulo. O ângulo, θ, e aqui o cateto que está no lado oposto ao ângulo. O lado oposto ao lado contrário ao ângulo. Compreendido? Posso passar adiante, gente? Sim. Então, nós temos com isso a definição de seno e cosseno. Tá? O seno do ângulo será sempre o quociente entre o cateto oposto, que é a componente em y, sobre a hipotenusa, que aqui está representada pelo próprio vetor força,
ok? É a relação trigonométrica, a representação do seno, o seno do ângulo θ. O seno será sempre o lado oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. O lado oposto é a componente em y e a hipotenusa é a própria representação do vetor força, ok? Então, seno de θ vai ser Fy sobre F. Com isso, nós temos, se o seno de θ é Fy sobre F, o Fy, que é a componente, né, que nós estamos querendo descobrir, a componente em y, vai ser o produto entre a força e o seno do ângulo, tá? Você faz assim, produto dos meios pelo produto dos extremos. Faz aqui a multiplicação, né? Produto dos meios pelos extremos. Se o seno de θ é Fy sobre F, Fy é F vezes seno de θ. A mesma coisa nós fazemos com cosseno. Só que a definição do cosseno vem ser o quê? Cateto adjacente ao ângulo. O que é o cateto adjacente? É aquele que está... Cateto adjacente é aquele que está colado ao ângulo. Tá? Cateto adjacente está colado ao ângulo. É o Fx sobre a hipotenusa, que é a representação do vetor força. Então, cosseno de θ é Fx sobre F. Então, nesse caso, produto dos meios pelos extremos, Fx vai ser F vezes o cosseno de θ. Compreendido, gente? Sim. Exemplo. Imaginem vocês uma força F, tá? De módulo 100 newtons. Vamos trabalhar aqui com a grandeza força, tá? Que tem um módulo 100 newtons. Tem um valor numérico e newton a unidade de medida da força, né? Que faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. Determine os componentes Fx e Fy do vetor força. As componentes Fx e Fy desse vetor força que está sendo exemplificado nessa questão. Nós já vimos, né? No modelo anterior, conforme eu coloquei para vocês, Fx vai ser igual à força vezes o cosseno do ângulo, né, gente? Foi colocado lá para vocês anteriormente. Então, se Fx é o valor da força, quanto é? 100 newtons, não é isso? E o cosseno de 30 graus? Quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2, né? Então, nós vamos multiplicar 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser Fx 50 raiz de 3 newtons, ok? A mesma coisa nós vamos fazer para descobrir a componente em y. Fy vai ser igual a força vezes o seno do ângulo. 100 newtons vezes o seno de 30. O seno de 30 graus é 0,5. Então, Fy vai ser igual a 50 newtons. Ok, gente? Ficou clara a aplicação direta no exercício? Sim. Lembrando, mais adiante eu vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha que tem a representação para vocês, que tem o seno, cosseno e a tangente dos ângulos mais trabalhados, né, nesse tipo de exercício. Mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Suponha que um corpo esteja inclinado a 60 graus e que sofreu uma força de 30 newtons. Qual é o valor da componente de X dessa força? Nesse caso aqui, desse modelo, desse exercício, ele não está pedindo as componentes X e Y, ele está pedindo apenas, vocês podem se deparar com o exercício dessa maneira, que ele pede apenas uma das componentes, né? Ele está pedindo apenas a componente de X.
ok? Vocês vão fazer da mesma forma do exercício anterior, só que vocês vão falar só, vão dar só o valor da componente de x. Então, f de x vai ser igual à força vezes o cosseno do ângulo, ok? F de x vai ser igual. Quanto foi o valor da força dado, gente, na questão? 30 newtons, aqui, vezes, e o cosseno de 60 graus? Quando o ângulo não é conhecido, ele é dado na questão, mas os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos como 30, 45 e 60, vocês têm que encontrar um método de memorizar, né? Tem uma tabelinha aqui para vocês, vou mostrar adiante. Então, Fx é igual a 30 vezes o cosseno de 60 graus, 0,5. Ok, gente? Fx, valor 30 vezes 0,5, 15 newtons. Vou voltar aqui. Alguma dúvida? Oi? Não, não, não. Pode Ok. prosseguir, tá? Pronto, está claro, Acho que gente? não. Acho que não. Sim, pode prosseguir. Sim, sim. Tá. Adiante. Lançamento vertical. Então, é mais uma forma da gente trabalhar essa questão da decomposição vetorial no lançamento vertical. Porque aqui a gente vai trabalhar com outra grandeza. Vocês viram nos exercícios anteriores, nós trabalhamos com a grandeza força, não foi? Aqui nós vamos falar, introduzindo, né, trabalhando com a grandeza, outra grandeza que é a velocidade. Então, no lançamento vertical, nós também trabalhamos com decomposição de vetores. Um projétil é lançado com uma velocidade de módulo 20 metros por segundo e formando com um plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, o projétil lançado com a velocidade, essa velocidade V, essa velocidade é de 20 metros por segundo, forma com esse plano horizontal, essa velocidade aqui, ó, do lançamento, está formando com esse plano horizontal, representado por essa componente Vx, um ângulo de 60 graus, ok? Aí vamos calcular os componentes horizontal e vertical, que é o Vx e o Vy. É isso que ele está pedindo. Vocês observam que é muito parecido, né, com o anterior, mas aqui nós estamos trabalhando o lançamento vertical. Mesma metodologia, né? Nós vamos exatamente encontrar os componentes da velocidade no momento do lançamento. O que nós temos aqui? A formação de um triângulo retângulo, no qual o V, que é a grandeza, a representação da grandeza velocidade, vai ser a hipotenusa do triângulo, né? Px e Vy, os catetos. Aí, no caso, me digam, esse cateto aqui, o Vx, como vai ser esse cateto? Qual vai ser o nome desse cateto, gente? Cateto oposto ou cateto adjacente? Adjacente. Muito bem, porque ele está colado ao ângulo, né? E o Vy, ó, ele vai ser que cateto? Ele pode estar representado bem aqui assim, a projeção dele, não é isso, gente? Ele é adjacente ou ele é oposto a esse ângulo? Oposto. Oposto, dá para ver bem, né? Vy aqui, você projeta esse Vy, é o mesmo que está bem aqui, não é isso? Então, Vy é um cateto oposto. Vx, cateto adjacente, e Vy, cateto oposto. Muito bem. Posso adiante? Compreendido? Sim.
Tá claro? Sim. Tá até ok. Então, gente, aqui é a tabelinha que eu falei para vocês, né? Ó, tá aqui o ângulo, aí aqui ele tá do outro lado do desenho que eu coloquei nos exercícios anteriores, mas a análise que vocês vão fazer é a mesma. Tá aqui o ângulo θ, aqui o cateto adjacente a esse ângulo, o ângulo é esse, ó. Esse é um ângulo reto, né? Tá formando? Qual é o valor desse ângulo? 90 graus, né, gente? 90 Sim. graus. Esse aqui é um ângulo que vocês observam em que o cateto adjacente a ele, esse lado, cateto oposto aqui, e a hipotenusa, eu estou escutando a minha própria voz, e a hipotenusa é esse maior lado, não é isso? Então, para nós sabermos o seno, cosseno e a tangente, né, do ângulo, sempre vai ser assim, seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de θ será dado sempre cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto. Aluno. Gente, se vocês quiserem falar, pode ativar o microfone, mas caso vocês não estejam, não queiram falar, vocês podem desativar, tá certo? Desativar o microfone de vocês, mas fiquem à vontade quando vocês quiserem falar para ativá-los, ok? Aqui, a tangente de θ é dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aqui, como eu disse, né? Os ângulos que são bastante utilizados nesses exercícios e os valores de seno, cosseno e tangente. Essa tabelinha, gente, tem uma forma bem prática de vocês colocarem, né? De vocês construírem essa tabelinha. Como é que a gente constrói? Vocês colocam aqui seno, cosseno e tangente, e aqui os ângulos 30, 45 e 60, né? Aí como é que a gente constrói essa tabelinha? Deixa eu ver aqui. Para riscar. Não, não vou riscar, não. Vou riscar, eu prefiro só. Não estou conseguindo. Só um minuto, gente. Ó. Aqui, gente, ó. Vocês colocam os valores, ó. 1, 2 e 3, tá? É aqui 3, 2 e 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A cada valor que não for um meio você deixa. Onde tiver outro valor, você vai colocando a raiz. Raiz de 2, aqui, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E deixa um meio preservado. O meio, ele fica. A tangente será sempre o seno sobre o cosseno, tá? A tangente será sempre o seno sobre o cosseno. Se você dividir um meio sobre raiz de 3 sobre 2, fizer o cálculo, você vai chegar a esse valor aqui. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2 vai dar 1, né? E aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio vai dar raiz de 3. Ok? Só a título de informação. Fazer ficar só marcando. Só marcando. Só. Ah, passar. Pronto, gente. Agora mais um exercício para vocês, tá? Um projétil é lançado com a velocidade de módulo 20 metros por segundo e formando com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade.
Aqui o projétil está fazendo um lançamento com uma velocidade de 20 metros por segundo, formando um plano horizontal, um ângulo de 60. Aí nós vamos calcular aqui Vx e Vy, esses componentes. Que são Vx, os catetos, né? sim, são os catetos. Vx é o cateto adjacente ou componente horizontal. Então, Vx vai ser dado pelo quê? Valor. O valor da velocidade, né? Da grandeza, da representação da grandeza, 20, que é o valor 20, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, 20 vezes o cosseno de 60 vai ser, quanto é o cosseno de 60 graus? 1/2, né? Lógico. 20 vezes 1/2, 10 metros por segundo, ok? VY é o cateto oposto, né, gente? Aqui, ó. VY, você projeta ele bem aqui, ele fica oposto a esse ângulo. Ou também chamada de componente na vertical. Componente na horizontal, Vx, componente na vertical, Vy. 20 vezes o seno de 60 graus, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, né? Aí, quando você calcula a raiz de 3 sobre 2, vezes 20, 17,32. É o valor de VY, ok? Alguma dúvida, gente? Sempre vai cair raiz de 2 e 3? É porque são valores já estabelecidos para o seno, cosseno de determinados ângulos, né? Como foram dados de 60. Ca- Oi. Cassandra, eu aprendi no meu nono ano, tem uma musiquinha que é muito legal, que é de seno e cosseno. Só que eu não sei ela direito, mas ajuda muito. A gente estudou muito essa musiquinha antes da gente fazer a prova de encerramento do ano que o professor passou. E é muito, muito fácil. Que eu acho que as pessoas deviam ver a musiquinha, que assim é melhor para ficar na cabeça as regras e tudo bem direitinho. Tá aí uma sugestão boa, né? Realmente tem pessoas que gostam de estudar assim e conseguem realmente, né, aprender. Tudo é válido, gente. Se for para vocês memorizarem. Agora, eu não sei a musiquinha. Se eu soubesse, eu passaria aqui para vocês. Com certeza, viu? É mais ou menos assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, Todo mundo sobre dois, raiz em cada um. É mais ou menos assim. Se tiver alguma coisa errada. corretíssimo. É, aí Foi o que eu expliquei para vocês, né? Quando eu coloquei, deixa eu voltar aqui, ó. Tem que voltar tudo, né? Assim. Pronto, quando eu coloquei aqui para vocês essa tabelinha, fala aí, faz a musiquinha de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz. Oh. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre dois, raiz em cada um. Isso, tudo sobre 2 e raiz em cada um. Mas a raiz não fica no raiz de 1, né? Só no 1/2 preserva. 1/2. Você coloca o raiz só aqui no raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E 1/2 você preserva, tá? Mas é mais ou menos assim mesmo. É Eu, uma eu ouvi maneira. falar dessa música já. Pronto. Quem quiser aprender, né? Como é teu nome? Oi, quem tá falando? Stephanie. A Stephanie, pronto. A Stephanie já falou da musiquinha. Perfeito, viu, Stephanie? Muito bem. É bom que você não vai esquecer com a musiquinha. Então, pronto. E aqui finalizamos, né, com uma mensagem para vocês, que nós temos de fazer o melhor que podemos. Esta é a nossa sagrada responsabilidade humana. Mais uma frase do nosso ilustre, né, sábio, físico,
maravilhoso Albert Einstein, ok? Gostariam de falar alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Assim, tipo, como é que tá sendo pra senhora passar Hum. a questão da... Du? Foi que você perguntou? Quem está falando? Não estou ouvindo. Eu acho que ele saiu, tia, sem querer. Oi. Vamos Ou ver se ele travou, sei lá. né? Ah, tá. Eu acho que ele queria perguntar como é que tá sendo pra senhora dar aula assim, né? Ai, Sim, era isso daí que eu ia falar, só que caiu aqui do nada. Pois não, é. tá sendo bastante complicado, porque eu não tenho muita habilidade com mídias, e eu estou aqui nos bastidores com o professor de geografia, o professor Chicão, o professor Francisco. Não, mas a senhora se garantiu. O slide que a senhora fez ficou muito bom. Ficou mesmo. Foi ele Parabéns. que fez, gente. Eu sabia Parabéns pros dois. que vocês iam A A senhora é uma lembrar, senhora que cultura da explicou e ele parada. que tá fez. vendo? Muito bom. Perfeito, eu sabia. Não, o conteúdo, né, eu passei para ele, aí ele fez esses lindos slides, eu amei, amei. Que bom que vocês gostaram. Que bom. E a aula foi boa? Não, foi ótimo. Foi ótimo. Foi Que bem. bom. Assim, Feliz. mesmo a gente não falando muito, eu acho que a matemática é meio Ai, mais explicativa. que É. tem no chat deixa eu olhar aqui, porque eu vou olhar, vou dar uma olhadinha. Agora com questão da chamada, a senhora Eu quer já ia perguntar isso. todo mundo diga ou coloque no chat? Aparece aqui a gente tem como fazer um print, né? Aparecer aqui. Mas a senhora vai saber as turmas? Não, é melhor eles colocarem, né, com a turma. É porque eu tenho que fazer a chamada com o nome associado à turma. O nome deles com a turma. Eu peço para eles colocarem no chat. Coloquem no chat, viu, gente? Por favor. Tá bom. Tá bom? E vocês não estão me vendo, né? Então, estão me vendo. Tamo. Tá bom. Então, eu tenho essa dificuldade, viu? Mas eu aprendo também com vocês, com o Chicão, né? Eu aprendo. Muito bem, tá vendo aí? Perfeito. Eu gostaria de fazer foto, eu vou fazer, quem quiser aparecer, aparece, né? Fazer o print. Se duvidar, a galera já tirou, já, tia. Ah, é? Ixi, comigo. Ei, tia, cadê aquela senhorinha que tava na outra aula? Legal que só. Eu me esqueci o nome dela. Ah, ela é do primeiro ano. Do primeiro Da ano. noite. É, Mas ela é gente boa. Achei que ela é, ia estar na aula de hoje. então, infelizmente. Mas para mim fica complicado, gente, de eu pegar à noite, porque eu tenho um bebê. Aí a senhora que fica com ela, com a minha bebê, ela fica até um certo horário, sabe? Aí fica complicado para mim fazer a foto. Aí a Pronto. próxima aula seria quando? As aulas estão sendo assim, uma semana interativa e uma semana de atividades, né? Tia, que foto custosa, tia. A senhora passou meia hora sorrindo. Quase não sai a foto. Faz parte. Tá bom. Pois feliz de estar com vocês aqui, viu? Um abraço bem grande, tô com saudade. Pra Eu vou senhora também. dar aula Outro pra presencial. senhora. Beijo no coração, viu? Obrigada. Beijo. Beijo, tia. Beijo. De Tchau, um nada. cheiro. Tudo de bom. Vocês também.